Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de quebrar tabu, né? Porque o Vasco não chega numa fase de quartas de final de Copa do Brasil desde 2015 e hoje o Vasco pode avançar para essa fase da competição, basta vencer o Atlético Goianiense em São Januário, jogo às 9h45 e vamos começar aqui o nosso pré-jogo, né? Tudo o que você precisa saber sobre essa partida de hoje você vai encontrar aqui nesse vídeo. O Vasco com uma escalação diferente, o Vasco sem Felipe Coutinho e com Payet de titular. Então, vamos lá? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, deixa aquele likezinho para dar sorte também. Enfim, aquele like para mandar energias positivas para esse jogo aí de logo mais. E depois da vinheta a gente começa aqui. Tamo junto? Deixou seu like? Se inscreveu se você não for inscrito aqui no canal? A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vou começar falando da KTO, porque dia de jogo do Vasco é dia também de dar aquele palpite, de fazer aquela fezinha lá no site da KTO. O QR Code já está aparecendo aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. E na hora de fazer o seu registro, você coloca lá o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você fazendo isso, além de você ganhar esse bônus para palpitar no jogo de hoje, também Olimpíadas, hoje tem basquete, hoje tem futebol feminino, enfim. Além de você ganhar esses 20% de bônus, você ajuda também aqui o canal Machão da Gama. Então, se você gosta aqui do canal, vai lá, faz esse registro com o cupom MDG20, que vai ser muito importante aqui para a KTO continuar sendo parceira do nosso canal. Beleza? Meus queridos, né? Vamos começar a falar dessa partida, oitavas de final de Copa do Brasil. Eu confesso para vocês que eu estou nervoso para esse jogo de hoje, porque o Vasco não vem jogando bem, né? As últimas atuações do Vasco foram preocupantes, para a gente dizer o mínimo. E hoje, às 9h45, em São Januário, é decisão. Quem perder tá fora, quem ganhar avança, empate leva para os pênaltis. Vamos recordar como foi a primeira partida, né? O Vasco venceu não, quem dera, né? O Vasco empatou, a gente pode dizer até que foi com gosto de vitória, porque o jogo foi 1-1, num jogo onde o Vasco foi completamente amassado pelo Atlético Goianiense. Talvez a pior partida do Vasco sob o comando do Rafael Paiva. Só no primeiro tempo era para o Atlético ter feito ali 3, 4 gols no Vasco. Fez só 1-0, o Vasco saiu no lucro demais. E aí no finalzinho, né, já aos 43, 44 do segundo tempo, o Verratti fez o gol do empate e colocou o Vasco numa situação um pouquinho mais confortável para esse jogo de hoje, né? Uma vitória simples, o Vasco avança. Empate leva para os pênaltis, vitória do Atlético Goianiense, o Atlético se classifica. O Vasco não está vivendo o seu melhor momento na temporada, isso não é mais segredo, né? Não é nenhuma novidade assim pra gente. Todo mundo sabe que o Vasco vem num momento ruim, numa sequência preocupante, e a atuação contra o Atlético Goianiense no jogo de ida, que eu acabei de falar que foi horrível, não agradou a diretoria nem a comissão técnica, e a expectativa é de ter um melhor desempenho no jogo de hoje. Alguns jogadores foram poupados na partida do final de semana, no empate contra o Red Bull Bragantino, para chegarem inteiros, né, nesse jogo de hoje, terça-feira. Já o Atlético Goianiense, se a gente está numa fase ruim, o Atlético Goianiense não vence há 13 jogos entre Série A e Copa do Brasil. E está vivendo ali um momento muito conturbado, uma crise, né, profunda lá no Atlético, que foi goleado por 4-1 no último sábado e demitiu o técnico Wagner Mancini e contratou Humberto Louser, que estava na Chapecoense e vai estrear hoje na equipe do Atlético Goianiense. Será a segunda passagem do Humberto Louser pelo clube. O Atlético Goianiense já vê o rebaixamento ali como algo praticamente irreversível no Campeonato Brasileiro e dessa forma o jogo de hoje contra o Vasco, eliminar o Vasco e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, é o grande objetivo do Atlético Goianiense. Vamos aqui falar da transmissão, onde você pode acompanhar esse jogo de hoje, né? Se você não vai para São Januário, eu estarei em São Januário, daqui a pouquinho estou indo para lá, mas se você não pode ir, não mora no Rio de Janeiro, enfim, vai acompanhar pela televisão, tem transmissão do Sport TV e do Premier, e também tem a transmissão do Expresso 1923, sem imagens, né? Mas você pode acompanhar lá
com a narração e sem delay, tá? O Expresso 1923 é o único canal aqui que consegue transmitir sem delay. Então, você vê tudo ao vivo no momento que está acontecendo. Então, se você não vai para o jogo, pode assistir lá no Expresso 1923, que é o canal que eu faço parte também. Inclusive, vou aparecer por lá, mandar alguns vídeos e etc e tal. Vamos aqui para a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. O Vasco que não vai poder contar com o Felipe Coutinho, que sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o Vasco aí por um mês. E a tendência é que a única mudança do Vasco em relação ao jogo de ida, o jogo que aconteceu lá em Goiás, seja exatamente a saída do Coutinho e a entrada do Payet no seu lugar. O criticado Léo Pelé, né, que inclusive teve nota da Força Jovem pedindo para o Léo Pelé não ser mais escalado. Enfim, um clima muito ruim em relação ao zagueiro Léo Pelé, mas ele deve permanecer hoje no time titular. Dito isso, a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Maicon e Léo Pelé e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo tem Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet, e o ataque Adson, David e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Enfim, é o time que a gente já está acostumado mesmo a ver em campo. Infelizmente a zaga não passa confiança nenhuma. O zagueiro Léo vem cometendo falhas atrás de falhas, mas não contrataram ninguém, né? A gente fala desde o início do ano que precisa contratar zagueiro, não contrataram ninguém, a gente vai para o jogo decisivo aí com Léo Pelé de titular de novo. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá. É torcer para hoje ser diferente, mas sinceramente essa zaga me traz arrepios, né? Léo Pelé e Maicon, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos para a provável escalação do Atlético Goianiense na estreia, né, do treinador Humberto Louser. Em relação ao jogo contra o Botafogo, deve ter algumas mudanças, né? Rony, Pedro Henrique e Alejo Cruz devem entrar para as saídas de Maguinho, Luiz Felipe e Campbell. Então a provável escalação do Atlético é Pedro Rangel no gol, Rony na lateral direita, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão. No meio, Gonzalo Freitas, Baralhas, Shailon e Alejo Cruz. E na frente, o ataque é Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Essa é a provável escalação da equipe do Atlético Goianiense. A arbitragem para o jogo de hoje, quem apita é Braulio da Silva Machado. Braulio da Silva Machado é quem comanda a partida hoje em São Januário. É isso, meus queridos, 9h45 da noite. E depois do jogo eu volto aqui com o nosso pós-jogo direto lá de São Januário. Espero que com a classificação, né? Antes de ir embora, eu vou deixar meu palpite. Eu acho que o Vasco vai passar, acho que o Vasco se classifica, mas com sufoco. Eu acho que não vai ser fácil, não. Vou colocar aqui 2-1 pro Vasco, porque a zaga, o Léo Pelé vai arrumar um jeito de entregar um gol. Então é 2-1 Vasco hoje, 2 gols do Verratti e Vasco classificado. Tamo junto, depois do jogo eu tô de volta, um abraço, saudações, até a próxima.